Olá, meus queridos, um grande prazer estar aqui com vocês, mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. Eu quero agradecer aí a presença de todos a mais esse vídeo, fazer aqui uma breve consideração. Vamos analisar aqui alguns pontos que eu achei interessantes nas Escrituras Sagradas, que dizem respeito ao verdadeiro Evangelho ensinado nas Escrituras e os alertas dados para os discípulos de Jesus, conforme ensinado na Bíblia Sagrada. Então, primeiramente, o que é um Evangelho? O que é o Evangelho que Jesus disse, né? E este Evangelho será pregado em toda a terra habitada, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim, conforme Mateus 24:14. O que é esse Evangelho? Então, a palavra Evangelho pode ser entendida ou traduzida como boas notícias, ou boas novas, ou mensagens boas, né? Notícias boas. E a Bíblia está recheada dessas notícias boas, que deveriam ser anunciadas às pessoas mais interessadas, na verdade a todas as nações. Por exemplo, no livro bíblico de Marcos, capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz assim então, Marcos, capítulo 1, versículo 14. Então, depois de João ter sido preso, Jesus entrou na Galileia pregando as boas novas de Deus. Não era raro Jesus falar que veio para declarar as boas novas do reino de Deus. E inclusive designou seus discípulos para que declarassem as boas novas a respeito do reino de Deus. Por exemplo, aqui em Lucas capítulo 4, versículo 43, encontramos Jesus falando exatamente assim. Lucas capítulo 4, versículo 43. Mas ele lhes disse: tenho de declarar as boas novas do reino de Deus também a outras cidades, porque fui enviado para isso. Então Jesus muitas vezes dizia, né? Anunciai, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está aqui. E era muito fácil para muitos entenderem, pois o próprio Jesus estava sendo ali identificado como sendo o rei profetizado do reino de Deus. Então, sendo ele o próprio rei, o próprio principal representante do reino de Deus ali presente, ele podia então corretamente dizer: o reino de Deus está aqui. Ele próprio, né, sendo o principal representante do reino de Deus. Romanos capítulo 10, versículos 9 a 10, também nos diz assim. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Pois se você declarar publicamente com a sua boca que Jesus é Senhor e no seu coração tiver fé em que Deus o levantou dentre os mortos, você será salvo. Olha só, isso não é uma mensagem positiva, uma mensagem boa, uma boa notícia? Como ser salvo? Declarar com a sua boca e no coração ter fé de que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Você será salvo. Porque com o coração se tem fé visando a justiça, mas com a boca se faz declaração pública visando a salvação. Então, quando as pessoas declaram abertamente crer em Cristo, o seu modo de vida principalmente demonstra isso, ela está fazendo uma declaração pública da sua fé. Porque primeiro ela exerce fé no coração, e da abundância do coração a boca fala. Então a pessoa expressa a sua fé e a sua confiança de que existe um Salvador enviado por Deus, que é Cristo Jesus, conforme ensinado na Bíblia. Também no livro de Lucas, capítulo 2, versículos 10 e 11, encontramos um outro exemplo de boas novas. Lucas, capítulo 2, versículos 10 a 11, onde nos diz assim a Bíblia Sagrada. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, pois estou aqui para lhes declarar boas novas de uma grande alegria que todo o povo terá. Pois hoje lhes nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então os anjos apareceram ali para os pastores, né, que estavam lá cuidando do rebanho. E aí, quando Jesus havia nascido lá em Belém, na manjedoura, o que aconteceu? Eles foram anunciar essa mensagem positiva, essa notícia maravilhosa, porque o povo estava na expectativa da vinda do Messias prometido. Tanto é assim que, se você avançar um pouquinho mais, você vai ver no capítulo 3, por exemplo, versículo 15,
quando João Batizador começou a pregar e a anunciar para as pessoas o batismo, muitos acharam que ele era o prometido Messias. Você vê lá em Lucas 3, versículo 15, que diz assim, ó, será que ele é o Cristo? O 15 começa assim, ó, Lucas 3,15. O povo estava em expectativa e todos raciocinavam no coração sobre João. Será que ele é o Cristo? Porque as profecias como Daniel, Jeremias, Isaías e outros haviam anunciado a vinda do Messias, um Salvador. Então eles estavam na expectativa. E a boa notícia chegou até esses pastores lá em Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11, de que havia nascido esse prometido Messias. Olha que mensagem fantástica, que privilégio ouvir isso da boca dos anjos. Em Atos capítulo 8, se você ler lá no Atos capítulo 8 todinho, por exemplo, você vai ver a pregação feita pelo evangelizador Filipe. No versículo 12 diz que ele declarava as boas novas a respeito do reino de Deus e de Jesus Cristo, do nome de Jesus. E nos versículos 30 e em diante, aí, quando ele encontra um homem de autoridade vindo lá da Etiópia, ele ensina a esse homem a respeito da profecia de Isaías 53, aplicando a Jesus Cristo, e o homem fica então maravilhado com essas boas notícias, que decide ser batizado. E após ser batizado, ele segue o caminho dele, diz o versículo 39, e embora ele nunca mais veja Filipe, outra vez, segundo diz a Bíblia, ele sai dali com grande alegria, porque ele encontrou o caminho da salvação, que é Cristo Jesus. João 3, versículo 16, é um outro exemplo de uma boa mensagem, uma boa notícia e, portanto, boas novas, declaradas pelo próprio Jesus Cristo. João 3, versículo 16 diz, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Então olha só que notícia maravilhosa que foi declarada e vem sendo declarada pelos discípulos de Jesus ao longo dos séculos. Por meio da fé em Cristo Jesus, todos nós podemos receber a salvação e alcançar a vida eterna, que havia sido perdido lá pelo pecado original dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, como diz a Bíblia. Mas devemos tomar cuidado. Por quê? Porque a Bíblia também alerta a respeito dos falsos evangelhos, ou do falso evangelho, a falsa boa notícia, e os falsos cristos, falsos instrutores. Portanto, devemos estar sempre também em alerta para não sermos enganados por esses que se passam por anjos de luz, que se passam por discípulos de Jesus e acabam desencaminhando as pessoas que, ao invés de seguir a Cristo, passam a seguir a esses homens, a esses falsos cristos, a essas boas notícias falsas. Veja Jesus alertando sobre isso em Mateus 24, versículo 24, onde ele diz assim claramente para os seus discípulos: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e milagres a fim de enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. 25. Prestem atenção, eu vos avisei antecipadamente. Então Jesus deu alerta para que nós ficássemos despertos. Muitas vezes, quando nós tentamos avisar pessoas para que elas tomem cuidado, elas ignoram esse conselho, achando que não, com certeza o líder da minha denominação religiosa não é um falso Cristo. Nem pensa na possibilidade de estar sendo enganado. Mesmo que se apresente evidências de que os ensinos, que muitas vezes são propagados pela sua denominação religiosa, não tem nada a ver com a Bíblia, ainda assim tapam os ouvidos, fecham os olhos, não querem ouvir o alerta. Porém, quem deu o alerta primordial foi o próprio Jesus Cristo. Encontramos também aqui em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 3 e 4, o seguinte. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 3 e 4, que diz: mas tenho medo de que, assim como a serpente seduziu a Eva, pela sua astúcia, a mente de vocês seja de algum modo corrompida, afastando-se da sinceridade e da castidade que devemos ao Cristo. Pois, de fato, se alguém chega e prega um Jesus diferente do que nós pregamos, ou se vocês recebem um espírito diferente do que receberam, ou boas novas diferentes das que aceitaram, vocês facilmente o suportam. Então não é raro nós vermos diversas pessoas serem arrastadas
por seitas pseudo-cristãs, que quer dizer que se transvestem de cristãs, mas que na verdade estão recheadas de ensinamentos falsos, com aparências de ensinamentos bíblicos, mas que estão na verdade ensinando falsos evangelhos, falsas boas novas, um outro Cristo que não tem nada a ver com o Cristo ensinado na Bíblia. Começam a ensinar como verdades fundamentais para a salvação coisas das quais Jesus nunca falou, ensinamentos que Jesus nunca declarou, como se fossem ensinamentos bíblicos e como se fossem requisitos para a salvação, coisas das quais Jesus jamais pronunciou durante o seu ministério. Então, o alerta é importantíssimo, porque muitos estão sendo arrastados para lá e para cá por toda sorte de vão ensino, achando que estão seguindo a Cristo, enquanto na verdade estão servindo a organizações religiosas dominadas por homens que simplesmente enriquecem o seu poder monetário, o seu poder imobiliário, construções ao redor do planeta, um monte de obras grandiosas, riquíssimas, mantidas pelos donativos sinceros dos seus membros, que estão sendo enganados achando que estão seguindo a Cristo, mas estão seguindo a um falso Jesus, um outro Jesus, e declarando para as pessoas um evangelho do qual Jesus não falou. A mensagem que Jesus falou para nós ensinarmos são as coisas que ele nos ensinou. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Ide, portanto, e fazer discípulo de pessoas de todas as nações, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos ordenei. Jesus nunca mandou ensinar coisas que estão sendo ensinadas por aí como se fossem boas novas do reino. Jesus ensinou vida eterna, a ressurreição de justos e injustos. Jesus ensinou a amar o próximo como a nós mesmos, a cumprimentar todas as pessoas, não apenas os nossos irmãos. Jesus ensinou isso, não ensinou nada de que ele ia começar a reinar numa data específica, como, por exemplo, em 1914. Não ensinou nada de que a ressurreição de santos ia começar em 1918. Jesus não ensinou nada que no futuro ia mandar um outro livro para complementar a Bíblia, como se precisasse de livros, apêndices de livros adicionais que fossem complementares da Bíblia. Jesus nunca ensinou essas coisas. Nunca ensinou que ia designar uma profetisa que ia, por inspiração, escrever livros e visões e que ia começar um juízo investigativo em determinada data no futuro. Jesus nunca disse isso. Pelo contrário, ele deu alertas, porque ele disse que quanto àquele dia, aquela hora, ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos no céu. Então, quem são esses que se atrevem a querer determinar datas para a vinda de Jesus ou para começar o reinado milenar? Se Jesus disse que era simplesmente para nos mantermos alertas, porque ele viria como um ladrão, de surpresa. Nós saberíamos apenas os sinais, mas não datas específicas. Então é muito importante tomar cuidado com grupos religiosos, seitas pseudo-cristãs, que se transvestem de cristãs para enganar as pessoas. Usam a Bíblia com habilidade, com perícia, dá até a impressão de que está ensinando certo. Porque contam que você não vai investigar a fundo o contexto, uma análise lógica, um raciocínio claro, analisar exatamente qual era o ensinamento puro de Jesus. Será que está de acordo? Muitas dessas denominações religiosas contam com a preguiça das pessoas de estudar e pesquisar. Contam com a carência que as pessoas têm, com a sua necessidade de adorar a Deus. E usam, então, abusam da boa vontade das pessoas para enganá-las. E usam como ferramenta os seus próprios membros que também estão sendo enganados. E como são sinceros, eles conseguem transparecer sinceridade e até convicção. Por isso é importantíssimo alertar para que nós não sejamos vítimas. Talvez você pense, mas como eu poderia ser vítima se eu leio a Bíblia ou estudo a Bíblia? Não se engane. Lembra do 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12? Quem pensa estar de pé, acautele-se para que não caia. Não é isso? Portanto, quem pensa estar de pé, tome cuidado para não cair. Nós precisamos tomar cuidado, todo cuidado é pouco. Em Gálatas, capítulo 1, o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos em Gálatas. Cristãos que muitos talvez até seguiram a Jesus fisicamente. Ainda assim, foram vítimas do engano. E o conselho vale a pena aqui lembrar para todos nós. Gálatas 1, versículo 6 em diante diz: Estou admirado de que vocês estejam se afastando depressa daquele que os chamou com a bondade merecida de Cristo, para seguirem outro Cristo. Aliás, outro tipo de boas novas.
Não que haja outras boas novas, mas há alguns que estão perturbando vocês e querendo distorcer as boas novas a respeito do Cristo. No entanto, mesmo que um de nós, ou um anjo do céu, lhes declare como boas novas, algo além das boas novas que lhes declaramos, que seja anátema ou amaldiçoado. Como acabamos de dizer, digo agora novamente, quem quer que lhes esteja declarando como boas novas, algo além daquilo que vocês aceitaram, seja amaldiçoado. Capítulo 2, versículos 4 a 5 diz assim, mas essa questão surgiu por causa de falsos irmãos introduzidos sorrateiramente, que se infiltraram para espionar a liberdade que desfrutamos em união com Cristo Jesus, a fim de vos escravizar completamente. Muitas dessas seitas pseudo-cristãs criam regras, doutrinas que aprisionam as pessoas, que tiram delas a liberdade que Cristo nos forneceu. Criam regras e doutrinas como se fossem fundamentais para a salvação, coisas das quais Jesus nunca ensinou. Versículo 5 diz, não cedemos a eles, não, nem por um momento, para que a verdade das boas novas continuasse com vocês. Então aqui está o alerta amoroso da Bíblia, o alerta amoroso que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo nos deu e que nós estamos apenas aqui replicando. Você tem a liberdade de fazer o que você desejar. Se você quiser seguir seitas controladoras, se você quiser gastar sua vida para servir aos propósitos desses homens, construir seus prédios, reformar suas propriedades, doar seu dinheiro, gastar sua vida, desprezar sua família para trabalhar para esses homens, a decisão é sua. E o custo para isso, o resultado também, é seu. Mas não só seu, também daqueles que te amam. Aqueles que serão desprezados por você também vão pagar esse preço. A sua família vai pagar esse preço. Você que despreza os seus parentes por causa de uma denominação religiosa, você que despreza seus anteriores amigos por causa de uma denominação religiosa, repense, será que você realmente está seguindo a Cristo ou está seguindo doutrinas de homens? Cabe aqui o pensamento reflexivo, vivo. Eu quero agradecer mais uma vez a atenção de vocês. Fica aí o alerta. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.